Olá, queridos. Boa noite. Eu sou a Maria Salomão e nós vamos dar início ao nosso momento Perguntas e Respostas de hoje. O momento Perguntas e Respostas acontece todas as segundas-feiras e quartas-feiras. Envie as suas questões e serão respondidas. Questão número 1. Como me explicar? Tenho que resgatar dívidas do passado através da reencarnação? Por que não posso lembrar do que fiz em vidas anteriores? Se eu lembrasse, não seria melhor para não cair em erros novamente? Nós estamos aqui neste planeta de provas e expiações, vivendo experiências para que essas experiências propiciem a nossa evolução. Só que a partir daí, como nós somos espíritos ainda atrasados, a gente erra e a gente planta frutos danosos. Só que o plantio ele é facultativo. Todo mundo planta de acordo com o nosso livre-arbítrio aquilo que nós escolhemos plantar. No entanto, a colheita ela é obrigatória, faz parte da lei de Deus, lei de causa e efeito. Então estamos sim também neste mundo resgatando os nossos erros do passado. Mas Deus, na sua infinita inteligência e sabedoria, ele deu a nós o esquecimento do passado. Por quê? Porque nós não temos ainda maturidade para enfrentar a nós mesmos. Se hoje em dia muitas pessoas não conseguem olhar no espelho e analisar os seus próprios defeitos, enganam-se, achando que não estão errando. Imagine se o nosso passado fosse um livro aberto. Nós não teríamos condições de ler esse livro. E imagine só se neste passado você visse que você foi uma pessoa que feriu de forma danosa um filho seu. Faltaria até um certo conhecimento e uma sabedoria para você poder analisar essas questões. E se você visse que aquela pessoa que hoje você gosta muito, porque Deus é infinito na sua bondade e faz com que nós resgatemos no amor aquilo que devemos, foi uma pessoa que te feriu muito no passado. Quando eu digo resgate no amor, você pode questionar. Como assim, Maria, resgate no amor, se tanto sofrimento no mundo? Isso é amor de Deus. Porque se nós não enfrentarmos as dores, porque a dor ela é positiva na nossa existência, para que a gente evolua, a gente não vai melhorar. Então, Deus, ele é sábio em tudo o que faz. Questão número 2. A questão número 2 é um pouco longa, preste atenção. Gostaria de saber o que aconteceu comigo. Eu não era espírita. Em 2016, tive uma pneumonia muito forte. Fiquei bem mal. Embora eu conseguisse ver tudo o que acontecia. Quando a ambulância veio me buscar, eu estava na cama. Eles entraram com a maca e me levaram para a ambulância. A enfermeira mediu minha pressão e falou ao motorista: "Vamos logo que a pressão está a 4." Quando chegaram à UPA, já me levaram direto na sala de atendimento. Mediram a pressão e chamaram o médico. Até aí, eu ainda percebi as coisas. A enfermeira começou a procurar a veia para colocar o soro. Exatamente nesse instante eu sumi. Eu só ouvi alguém falar: "Senhor Valentim, fala comigo." Mas eu não conseguia reagir. Eu estava todo escuro, mas de repente ficou tudo claro. Eu estava bem acima e via meu corpo na maca e a enfermeira falava comigo. Eu achei que estivesse morrendo, então pedi a Deus que não me levasse naquela hora. Aí eu apaguei totalmente, só acordei quando meu filho falava comigo. Então você, meu querido irmão, experimentou ali, no momento de uma doença física, um desdobramento.
aonde o seu corpo, ele se deslocou, o seu espírito, né? Seu perispírito se deslocou do seu corpo e você pode ver o seu corpo e ouvir as pessoas. Esse fenômeno chama-se desdobramento. É um fenômeno que acontece todas as vezes que nós dormimos, mas muitos não se recordam. Onde nós vamos ao mundo espiritual vivenciar coisas positivas, negativas, enfim, tudo aquilo que é de sintonia conosco mesmo. Então, nós somos formados de corpo, espírito, perispírito, que é o nosso corpo espiritual, a forma igualzinha a nós. Então, quando nós dormimos, ou quando acontece dessa forma, que aconteceu com o Senhor, houve um desdobramento, ou seja, um deslocamento. O seu perispírito se deslocou para o mundo espiritual e ali você podia ver o seu corpo. Quando há esse deslocamento, né, existe um fio, né, ligado a nós, porque ainda não houve o desencarne. Então, existe o fio ligado a nós, mostrando que estamos ainda reencarnados. A partir desse dia, começaram a acontecer coisas estranhas, principalmente quando estava em casa sozinho. Como eu era um filho que é espírita, como eu tenho um filho que é espírita há muito tempo, minha esposa e uma filha que também são, eu resolvi estudar o espiritismo. Primeiro eu li o livro dos Espíritos, não me convenci, comecei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, fiquei totalmente fascinada e descobri que era tudo que eu precisava e queria para mim. A partir daí comecei a ler tudo sobre espiritismo, hoje sozinho, pois minha esposa, mesmo sendo espírita, não quer fazer. Dou água fluidificada a ela e bebo esta água durante a semana, então gostaria de saber o que aconteceu comigo. Então, meu irmão, o que aconteceu? Você teve uma experiência, né, onde existe o desdobramento, o contato com o mundo espiritual. Embora ali estivessem os espíritos, você não percebeu, mas porque na hora quando nós retornamos ao corpo, nós esquecemos de muitas percepções do mundo espiritual. E foi muito bom que você começou a estudar a doutrina espírita, tem que estudar cada vez mais. O evangelho, ele é um pouco mais acessível, porque o evangelho, ele fala da parte religiosa do espírito, da parte religiosa do espiritismo, o que faz com que muitos possam entender de forma mais fácil. Já o livro dos Espíritos é a questão filosófica do livro da doutrina. Então, muitos podem ler, eu li o livro inteiro, mas não me convenceu. Não é que não convenceu, você não conseguiu entender a parte filosófica da doutrina, que às vezes precisa fazer um curso para ver o entendimento. Só ler assim é bem difícil para quem não tem base doutrinária. Então, eu convido a estar estudando aí o Livro dos Espíritos com a gente todas as terças-feiras e também a estar participando cada vez mais para que você tenha todas as respostas que precisa. Conte conosco. Questão número 3. Quando colocamos o nome na prece, podemos pedir coisas como vender imóveis, arrumar emprego, passar em concurso? Não, não podemos pedir isso a Deus, né? Nós devemos pedir a Deus as forças, as energias positivas, entregar a nossa vida a Ele, ter confiança, que com certeza, até nas coisas materiais, Deus nos ajuda. Nós estamos envoltos pela espiritualidade em tudo, mas para isso a gente precisa ter o nosso merecimento, né? Nós precisamos ter muita fé, mas pegar a nossa enxadinha e ficar cavando ali na montanha para ela poder mudar de lugar, senão ela não vai. Então, nada de pedir coisas materiais a Deus, aos espíritos, porque eles não vão nem ouvir. Vamos pedir forças, resignação, coragem, restabelecimento da nossa saúde e vamos mostrar no dia a dia que nós estamos fazendo a nossa parte. Questão número 5. Se eu pedir na prece para uma pessoa largar um vício, a espiritualidade fará com que ela deixe esse vício? Você pode pedir nas suas preces todos os dias para que essa pessoa largue o vício. A espiritualidade vai ali acolher, vai fortalecer você e vai também retirar dessa pessoa, por exemplo, alguns irmãos que estejam conectados ali em virtude desse vício. Mas quem tem que tirar o vício é a própria pessoa. Por quê? Porque a pessoa que nasce com o vício, ela precisa acordar, ela precisa enxergar, ela precisa entender. Então, ela vai precisar fazer a parte dela. Deus não tira as coisas da gente assim, dessa forma. Nós precisamos fazer a nossa parte.
Questão número 6. Por que o Espiritismo fala tanto em reforma íntima? Afinal, o que é isso? O Espiritismo fala muito em reforma íntima, porque é através da reforma íntima que nós vamos evoluindo. Deus criou a todos nós simples e ignorantes. E com o passar do tempo, existem as duas estradas, a estrada larga e a estrada mais estreita. A estrada mais estreita é aquela estrada do evangelho, a estrada da boa conduta. A estrada larga é aquela estrada que a maioria de nós escolhemos, porque é mais fácil, porque a gente pode debandar para as coisas, para os nossos vícios, para as nossas tendências. Então, nós precisamos escolher a estrada estreita. Nós precisamos nos reformar intimamente para a gente estar mais junto de Jesus e da espiritualidade. O que é a reforma íntima? É você todo dia fazer uma análise e se permitir olhar para si mesmo e entender onde é que você está errando, onde é que você está falhando. Mas você precisa ser sincero. Você precisa entender se você é orgulhoso, se você é vaidoso, se você é presunçoso, se você fala mal dos outros. Tudo isso é reforma íntima. Ou seja, reformar o meu íntimo, melhorar o meu íntimo, o que tem dentro de mim. Para isso eu tenho que ser sincera comigo mesmo, porque Deus nos conhece. Então essa reforma íntima, ela é necessária todo dia para a evolução do meu espírito. E isso vai acontecendo também conforme eu vou vivendo experiências. Então eu vou vivendo experiência, eu vivo uma doença, eu tenho que entender por que eu estou passando por essa doença. Eu tenho um filho deficiente, eu tenho que entender por quê. E tudo isso a doutrina espírita traz essas respostas. Mas é preciso entender e preciso se reformar. Todos os dias fazer análise, todos os dias estar buscando melhorar o seu eu. Assim você vai ver melhor. Questão número 7. Se todos nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, por que uns avançam mais rápido na evolução? Se fomos criados iguais, não teria como uns evoluir primeiro. Será que Deus cria por etapas? Aqueles que estão mais evoluídos foram criados primeiros? Não, não é questão de ser criado primeiro ou depois. Veja bem, se você tem dois filhos na sua casa e um de repente nasceu antes e o outro nasceu depois, às vezes esse que é mais novo ele é mais evoluído daquele que é mais velho. Pode acontecer. Então, Deus, ele criou aquela porcentagem de espíritos naquele momento. E nós vivemos no mundo primitivo. E depois a gente foi escolhendo as estradas a seguir, como eu disse, a estrada estreita ou a estrada larga. E a partir daí nós vamos evoluindo. Cada um vai evoluindo conforme as suas tendências, conforme os seus gostos, conforme as suas escolhas. Esse é o livre-arbítrio. Então, cabe a nós a evolução, cabe a nós querermos avançar mais rápido. É igual numa corrida, cabe a você se preparar para chegar primeiro. Então, precisa se preparar. Isso não tem nada a ver com Deus ter criado antes ou depois. Isso tem que ver com nós, conosco, o nosso princípio inteligente, que é o nosso espírito. Questão número 8. Como fazer o pedido a Jesus e ser atendido? Pois ele disse: pedi e obtereis. Ele disse: pedi e obtereis. Mas ele disse também: buscais e achareis. Bater na porta e a porta abrir-se-vos-á. Então você tem que bater, você tem que buscar. Não adianta ficar deitado na cama e pedir, que você não vai obter. Então, os ensinamentos de Jesus é todo um conjunto. Nós não podemos levar ao pé da letra apenas uma frase. Por isso que é preciso estudar os ensinamentos de Jesus. Que se você for atrás, você vai conseguir. Mas se você ficar pedindo, todo de boa e esperando, nada vai acontecer. E a vida vai passar, e passar rápido. Questão número 9. O que significa o mal e o remédio que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala? O mal é tudo isso que acontece na Terra, porque nós vivemos ainda em um mundo que predomina o mal, que são as guerras, os erros, que são as discriminações, as mortes, enfim. E também, como discrimina ali no Livro dos Espíritos, o mal é a ausência do bem, diz os Espíritos. Então, se você pensa assim, eu não faço mal para ninguém, estou aqui na minha, mas também não faz o bem, né? Não pratica caridade, não pratica reforma íntima, não faz oração por ninguém.
então você está praticando o mal, porque o mal é a ausência do bem. Então o bem precisa ser colocado na nossa vida a todo momento, como uma descoberta para nossa evolução e para nossa paz. Questão número 10 e última. Uma criança com doença terminal, idosos com doenças graves são resgates? São resgates da existência daquela criança, da família envolvida, cada um dentro da sua reforma, cada um dentro do seu kit espiritual. São resgates, sim, são grandes resgates espirituais que já vieram antes programado para essa situação e que o mais importante é poder resgatar no amor. Todos os envolvidos, resgatando no amor, a gente vai conseguir vencer. E tem várias vidas aí pela frente. Que Jesus possa abençoar a todos nós e que possamos entender mais e mais a doutrina espírita. Um grande abraço.